Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Renata Lima. E aí? Tudo bem? Tudo bom? Obrigada por me receber. Obrigado você por ter vindo de Cork. Ouvi dizer que eu sou a primeira brasileira de Cork aqui, honrando esse podcast. Não é a primeira, mas... Ó, eu vim de longe. Mas veio de longe, né? É isso aí. Tem muito brasileiro lá em Cork? Tem bastante. Não é que nem em Dublin, né? Que cada esquina você acha que você tá, né, no Brasil. Você vai na balada, você vai na rua, é um brasileiro a cada esquina, mas tem bastante. Como é que é a vida lá? É bem pacata, assim. Eu vim do Rio de Janeiro, né? Então, pra mim, qualquer cidade, até Dublin, parece um pouco cidade mediana, mas é bem tranquilo. Você consegue ter uns pubs, uma balada, mas a vida é bem tranquila. Você tem que... Tudo você precisa de carro ou não? Não. É o contrário. Tudo faço a pé. Inclusive, eu moro no morro. É, porque lá tem ladeira, né? Tem bastante, porque Cork é dividido, né? Então, eu moro justamente na parte norte, que é onde tem o morro. E aí é um exercício constante, assim, consigo, né, fazer tudo andando também, porque tudo é meio perto. Mas lá, no geral, é um lugar bom de se viver, você acha? Olha, te convido para conhecer. Eu juro para você, assim, no meu primeiro ano de Irlanda, que foi 5 anos atrás, em 2017, quando eu cheguei, uma das primeiras cidades que eu visitei foi Cork. E aí eu lembro que a minha primeira impressão foi assim, nossa, eu amei essa cidade, adorei, assim. É muito diferente, porque, bom, a primeira cidade que eu morei foi Limerick, né? Depois eu morei em Galway, e a terceira e a que eu moro agora é Cork. E daí, todas elas têm uma relação diferente com o Rio, de como... São parecidas, mas são diferentes, né, as maiores cidades. E Cork tem uma relação diferente de como os pubs estão, como a cidade está centralizada, né, em relação ao Rio também, mas é muito charmosa. O Rio que você diz, o Rio que cruza. Não é o Rio de Janeiro, né? Não. River Lee. Eu já ia falar, não deve ter muito a ver com o Rio. Mas é isso aí. E a gente está com um cartaz aqui também do seu filme, né? Que vai ser lançado agora. Exato. E a gente vai falar um pouco também sobre ele. Antes da gente começar, deixa eu pedir aqui, agradecer, na verdade, aos nossos patrocinadores. Quer dizer, na verdade, primeiro pedir o like, né? Já está chegando aí, já vai deixando o like. Se não for inscrito aqui no Boulder, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de muitos brasileiros na Irlanda e na Europa também. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a King Nutrition, a Mundus Agency, que é a agência de intercâmbio parceira oficial aqui do Boulder, Merrigan Academy, que é o curso de inglês, Vintage Studio, né? Cortar o cabelo lá e tal. E quem mais? Esqueci de alguma. A Prática Consultoria, isso aí. É porque, ó, os parceiros do Boulder, né? Tem que falar aqui. Então, obrigado aí aos nossos patrocinadores. Não esquece, os links para todos os patrocinadores estão aqui na descrição deste episódio. Beleza? Como este episódio não está sendo ao vivo, então não vai ter aquelas perguntinhas no final, mas é isso aí. Eu queria agradecer todo mundo aí que está acompanhando. Beleza? Arrasou. E aí, Renata, então você é carioca? Sou carioca. Trabalhava, Rio de Janeiro. Trabalhava com o que lá antes de vir para cá? Eu sou formada em jornalismo, mas assim, eu nunca exerci jornalismo de redação, jornalismo pesado, né? Então fui meio que... Minha vida foi onde as oportunidades me levaram. Então, trabalhei nos Jogos Olímpicos do Rio, foi o meu primeiro emprego. Pô, que legal, hein? Muito legal, assim, uma experiência maravilhosa, foi muito legal. E daí, assim, na verdade, o meu segundo emprego e como eu me estabilizei foi aqui na Irlanda, né? Sério? Você já saiu meio sem experiência, entre aspas, né? Tipo, pouca experiência do primeiro emprego, sim. Sim, primeiro emprego. E eu me formei em jornalismo, então, né, formei em jornalismo, mas fui para os Jogos Olímpicos. E aí tem uma série de aventuras aí que eu morei fora, que eu, enfim, tentei fazer um intercâmbio na Grécia, em Atenas também por alguns meses, até chegar aqui na Irlanda. E como é que foi isso? Como assim tentar fazer intercâmbio na Grécia? É difícil fazer intercâmbio lá? Não, tentar não, eu fiz, eu consegui. Sim. Foi numa época, assim, que era de transição, né? Que eu não sabia o que eu queria fazer. Os Jogos Olímpicos terminaram
Então, estava naquela fase, o que eu faço? Então, estava com uma carreira iniciando, né? E eu tinha feito intercâmbio em Vancouver antes, no meio da faculdade, no Canadá. E eu queria ter essa experiência internacional. Então, eu não sabia, na verdade, eu estava dividida. Se eu procurava emprego no Rio, que já estava naquela fase, assim, mudança de cenário do Brasil, né? Que foi em 2017. Muita coisa já tinha acontecido. Já não estava na época próspera do Rio de Janeiro, Copa, Olimpíadas. Sim. Ou se eu tentava uma nova oportunidade internacional, né? Então, aí, primeiro, eu consegui um intercâmbio em Atenas, pela IESEC, né? Esses trabalhos, assim, de trabalhar em startup. Sim. Trabalhei, fiquei lá 3 meses, vi que não era muito para mim, mas foi legal pela experiência, de qualquer forma. E aí... que esses intercâmbios são meio furados, né? Não, esses assim, de uma empresa aí, né? Mas é que eu ouvi dizer, assim, que não tem muito suporte. Eu não sei também, né? Tipo, ouvi dizer, né? Tô aqui espalhando boatos, né? Espalhando boatos. Fazendo meu trabalho de apuração de boatos. Isso, exatamente. Não, é verdade, assim. É verdade. Não posso negar. Infelizmente, eu tô aqui para corroborar com essa ideia. Então, aí você ficou 3 meses lá na Grécia. Fiquei. Mas do país em si, você gostou? Eu tinha uma imagem muito diferente, né? Então, foi assim, do intercâmbio e do país. Porque quando você vai por uma instituição, vamos dizer, que é gerida por jovens, né? É muito legal porque você, vamos dizer, a palavra que está na moda, você empodera esses jovens, dá responsabilidade para eles para tocar um negócio que é incrível, né? É uma empresa não governamental ao redor do mundo, né? Então, como se fossem várias agências que promovem intercâmbio entre jovens. Então, você pode fazer intercâmbio social, voluntário, ou você pode fazer intercâmbio para trabalhar em empresa, né? Seja na Europa, na Índia, sei lá, no Vietnã. Então, tem várias oportunidades. Só que, como é gerido por jovens, assim, é muita gente inexperiente também. E com uma responsabilidade enorme. Porque, assim, por mais que você tenha uma estrutura de várias agências que se comunicam, se dão suporte, tem um esquema ali, né, para dar acomodação, dar suporte, querendo ou não, são pessoas que estão... Tem muita gente imatura ou que não sabe lidar com certas situações e que o seu intercâmbio num outro país, você está dependendo dessas pessoas. Então, assim, como é uma instituição que é gerida por pessoas muito novas e que às vezes não têm experiência o suficiente ou maturidade, né? Porque é uma responsabilidade muito grande você mandar uma pessoa para outro país, né? E que não fala a língua, porque eu tô na Grécia. Ninguém fala grego, né? Acho que nem eu mesmo. Nunca aprendi na escola, nunca estudei na universidade. Então, é assim. E como que eu fui, né? Eu fui para ficar numa startup e aprender. Foi na época que eu não sabia qual rumo dava para minha carreira. E aí eu falei, vou tentar marketing. E tinha essa experiência de startup, né? E aí era assim, você não ganha nada, mas em compensação, por ser uma startup, você ganha acomodação, né? E aí quando você assina as cláusulas e os termos, você pode assinar falando, olha, a gente vai prover acomodação para você, que é um trabalho voluntário, mas a acomodação pode ser um quarto para você, numa casa de família, ótimo. Ou pode ser uma acomodação que vai ser dividir cama com alguém, vai ser dormir no sofá. Sim. Caramba. E aconteceu comigo. Sério? Sério. Então você aceita, mas assim, é o conto do vigário, né? Porque quando você... Não é conto do vigário, você assina e você tá ciente, mas você acha que não vai acontecer com você. Sim. E aí quando acontece, você fala, puta, entendeu? Vamos aqui, estamos aqui, vamos encarar. Tem várias perspectivas, cada um pode ter, né, sua própria abordagem, se você topa, se você não topa, se você quer ir embora, se você está disposto a passar por aquilo. Mas foi assim, foi... Você aprende muito, eu aprendi muito durante esses 3 meses. Foi também uma experiência para, beleza, acho que isso não é muito para mim, mas aprendi com a empresa que eu estava. E todo mundo falava inglês, eu não precisava. Era uma startup de quê? Era uma startup de automação de e-mails. É na parte de marketing digital. Mas, assim, eu achava que era muito
muito business, muita parte de venda, porque você tá ali, né, de plataformas de e-commerce. E aí, assim, eu gosto mais da parte criativa e uma parte que, assim, até de idealizar, assim, eu achava muito aquela, né, aquela mentalidade, né, que você tá fazendo algo ali para automatizar e-mails de marketing, de e-commerce, que fica ali, aqueles spams que você recebe, né? Spam é foda. Uma amiga minha, ela fez um intercâmbio desse na Índia. Ela não é brasileira, não, polonesa. Chegou lá, deu tudo errado também, mas o que aconteceu foi, porque deu tudo errado, ela pediu ajuda de um amigo lá, na época, que conheceu lá na hora também, e avançando o tempo aí, esses dois casaram, né? Esse amigo que ajudou, que acolheu ele na casa dela lá e tal, ou na casa dele, acabou casando com ela. Então se tornou, na verdade, uma... né? Sei lá, né? Depende. Uma história de fairy tale, de conto de fada. Depende de como você vê isso aí, né? Pois é, e então aí você ficou esses 3 meses lá e depois? E aí foi nos 3 meses, assim, que era de, né, eu vim como turista, mas eu fiquei lá os 3 meses, que é o que permite. E aí eu tava assim, na época, talvez eu consiga uma extensão, mas será que eu quero? Será que eu não quero? E aquela coisa, né? Você fica assim, putz, mas né, eu vou voltar pro Brasil, o que eu vou fazer? Assim, sem meio que perspectiva. Sem saber mesmo, assim, sem né, tentando descobrir o que eu ia fazer da vida. E aí eu falei, não é pra mim, eu acho que deu minha hora aqui, já aprendi o que tinha que aprender, então eu vou voltar. E aí eu voltei meio que sem nada, voltei pra casa, né, dos pais, da minha mãe, da minha avó. E aí eu comecei a procurar oportunidades de mestrado, enquanto procurava emprego também. Mas eu queria uma experiência internacional ainda assim. Falei, talvez um mestrado, né, seja legal. Eu terminei a faculdade em 2014, isso já era 2017. 2017. Daí, beleza, aí eu tava aplicando, tinha toda a documentação, porque é uma papelada do caramba pra aplicar pra mestrado, né? Transcrever tudo, cartas de referência, IELTS, né? A proficiência em inglês. E aí eu queria a Austrália, né? Lembrando que minha formação é jornalismo e eu queria ter já tinha feito um curta documentário pro canal Futura, saindo da faculdade. Então eu já tinha uma experiência com filme, já tinha trabalhado, estagiado numa produtora de cinema. Então eu tinha essa ideia em mente, eu acho que eu vou tentar, eu quero cinema. E aí eu tentei a bolsa do governo da Austrália para cinema. E eu já tinha toda a papelada pronta, né? E era um processo longo, porque você tem que esperar 6 meses para ouvir uma resposta. Mas, enfim. Sim. Apliquei. Daí, eu falei, já estava com tudo pronto, aí, plim, vem na minha caixa de entrada, né, da minha faculdade, recebi um e-mail da minha faculdade falando, tem uma bolsa do governo da Irlanda para a faculdade XYZ em Limerick, na Irlanda. Nunca tinha ouvido falar em Limerick. Nunca. Para mim, Irlanda era Dublin. E olhe lá. Aí eu falei, vou aplicar, já tô com tudo pronto. Nunca tinha ouvido falar no college, nada, na cidade, nada. Apliquei. Aí recebi uma resposta muito rápida, porque o processo era diferente do processo do governo da Austrália. Eu apliquei direto com a faculdade. Apliquei com proposal, falei, o que eu vou propor de projeto, né? E aí pesquisei, eu falei, nossa, tinha os assuntos que eu queria muito estudar desde antes, que era cinema ambulante, né? Mobile cinema. E aí eu falei, nossa, tem um na Irlanda que era recente, porque geralmente mobile cinema, assim, não sei quão familiarizado você tá, mas é porque no passado tinham muitas exibições, né, que os carros levavam os projetores e andavam pelas cidades, então tem toda essa parte romantizada do cinema que é muito histórica. Mas eu descobri que tinha um que rodava a Irlanda de 2000 a 2016. Existia este cinema móvel aqui? Isso, existia. E aí eu falei, vou aplicar. E aconteceu tudo muito rápido, muito rápido. Daí, papo de, não sei, 2 semanas, eu nem lembro. Mas você já tinha tudo estava pronto já, porque você tinha aplicado lá para da Austrália. Então, você já estava com tudo traduzido, estava com o IELTS pronto. Então, isso aí foi bom, né? Isso, foi.
Foi simples no sentido de aplicar, mas no sentido de ter a resposta, isso foi também muito rápido. Sim. Em sentido de receber a resposta para, né, que eu tinha passado para Então, aí bolsa. foi aprovado. A bolsa 100%? O governo da Irlanda, eles têm um programa, um esquema de bolsa do Government of Ireland Scholarship, que não só ele paga os tuition fees, mas ele te dá uma ajuda anual para você ficar na Irlanda. Nossa. Então, Difícil, né? Tipo, quer dizer, é uma situação assim que eu ainda não vi aqui, né? Aqui no Boulder. Então, é uma coisa diferente, ó. diferenciado. E aí, como é que foi então? Aí você começou a pesquisar sobre a Irlanda ou teve um tempo hábil aí para você fazer alguma coisa antes de vir para cá? Não, acho que nesse período desde que eu recebi resposta até vir para cá, acho que foi um mês mais ou menos. Um mês. Pro desespero da minha mãe. E aí chegou aqui num lugar quente, igual o Rio de Janeiro, né? Quente. No meio do nada, que é Limerick. Eu gostava do Nós e Limerick, não gosto. Mas então, como é que foi esse baque aí, né? Se é que teve um baque. Sim. O que eu tava pensando? Eu não sei, eu não sabia o que esperar, na verdade. Eu não sabia, porque eu nunca fantasiei vir pra Irlanda, assim. Eu falei, ai, tava. E na época, era assim, eu tava aplicando pra vaga de emprego. Aí, como eu tinha ainda a Austrália em mente, que é exatamente, né? Eu sou do Rio, que era um lugar, assim, descolado e quente, com praia. Então, a Austrália era meu sonho, né? E daí não rolou, mas eu não sabia o que esperar. E eu tava aplicando pra vaga de emprego, então eu falei assim, eu não sei, talvez eu queira minha independência, queira me estabelecer aqui. E aí, quando eles me ofereceram a bolsa, na época, né, eu falei assim, eu não sei, eu tenho que ver, eu tenho que reavaliar, né. Loucura, porque quando você é oferecido uma bolsa do governo, você, né. Mas aí eu recebi, e eu achava que eu ia ganhar a proposta de emprego, que a entrevista tinha sido boa. Não rolou. Aí eu falei, tá, vou pra Irlanda. Aí, ainda bem que eu não tive outra decisão. Ainda bem que eu não tive outra... Outra coisa para pensar, né? É. E aí chegou aqui, você estudou... Qual foi o curso mesmo aqui? O mestrado, como é que era? Foi em Media Studies. Media Studies. E eu fiz um mestrado aqui também, tinha muita coisa prática, né? Não era teoria, era tipo assim, tive que estudar design, estudar vídeo, muita coisa assim. O seu era mais prático ou era mais teórico? Era como é que era? Era mais teórico. Porque, assim, como era Media Studies, a gente teve aí... E é diferente do Brasil, né? Porque, geralmente, mestrado no Brasil são 2 anos e meio. 1 ano de intensivo de aulas. Depois você tem mais 1 ano, 6 meses para fazer, né, a tese. E, na verdade, o meu era 1 ano, contando tudo. As aulas, então 2 semestres de aula, né, de períodos letivos. E mais o tempo para fazer... escrever a tese. O meu também. Engraçado. Foi isso, né? E é intenso, na verdade, né? O meu, na verdade, eu demorei mais porque eu comecei em janeiro. Porque normalmente aqui você começa em setembro, né? Eu comecei ao contrário, pelo semestre, comecei em janeiro, aí fiz até maio, aí tive umas férias longas, aí recomecei em setembro. Agora eu não tô lembrando. Mas teve uma coisa assim que aí demorou. As férias de verão, né? Que são mais longas. Isso. Então aí o meu acho que foi 1 ano, acabou sendo 1 ano e meio. Tá. Porque aí eles te deram mais um tempinho pra você poder elaborar a tua tese. Entendeu? Aí, então o seu deve ter começado certo, né? Em setembro. Foi. E aí foi até maio, aí depois você teve mais 3 semanas. 3 meses. 3 meses, isso. Exatamente isso. E aí, mas nesse período você não pensava em viver aqui para sempre? Já pensava nisso? Não, de jeito nenhum. Porque quando eu vim, então, aí tudo muito de paraquedas, vou pra Irlanda, tô mudando pra Limerick, né? E com aquela perspectiva de eu volto daqui a 1 ano, né? E minha mãe chorando. Mas eu não sabia que você podia ficar, né? Porque tem o governo da Irlanda, tem o que eles chamam de Stamp 1G, que eles te dão a oportunidade de você terminando um curso de pós-graduação, você ganha. Na época era 1 ano só, agora são 2, né? Mas você
você ganha 2 anos de visto para procurar emprego. Isso. Dependendo, porque assim, aqui tem alguns níveis, né, da faculdade ou de curso, level 7, level... Aí dependendo do level, eu não vou me estender até porque eu não sei, mas dependendo do level, você tem 1 ano de stamp, né, 1G, Isso, e um level acima são 2 anos, né? isso. Então, aí você pode procurar emprego, você pode trabalhar full time também, né, sem restrição, como se fosse um trabalhador normal, um cidadão normal. E muita gente usa esse período para procurar um trabalho, né? Exatamente. Aí você descobriu isso aí. Eu não sabia. Mas, na verdade, porque assim, o mestrado é level 8. Não, level 8 ou level 9? Eu também não sei. Não, Uma coisa assim, tá tudo bom. bem. Mas na época, eu peguei justamente Sim. uma mudança. Eu tô vendo se o microfone de Carol tá ligado ou desligado, mas tudo bem, vai. Sim. Foi uma mudança o quê? Não, porque o mestrado ele dava 1 ano só, até onde eu lembre. Posso estar enganado, mas eu acho que era 1 ano, e quando eu tava no meio do mestrado, eles trocaram e deram mais o 2º ano. Então, aí passou a ser 2 anos para mestrado depois que você terminava. Sim. Né? Então, eu dei sorte que eu peguei esses 2 anos para procurar emprego. Você pode trabalhar, como você falou, em qualquer coisa que você quiser, né? Porque você tá com visto de trabalho ali, que te dá, você pode trabalhar full time, tempo integral. Mas você quer procurar um visa sponsor, então você quer procurar uma empresa que realmente vai te permitir ficar e bancar teu visto de trabalho. Na minha época era 1 ano também. Era 1 Lembro ano. que era 1 ano, mas eu não aproveitei esse 1 ano porque eu voltei para o Brasil e na hora de aplicar eu acabei perdendo esse período. Então aí como é que foi essa procura para conseguir? Sim, mas peraí. Mas antes de procurar o trabalho, você tem que pensar, bom, já que eu tenho esse direito, eu vou ficar? Foi assim que você tomou essa decisão? Foi. Vou pegar tudo que me é de direito. Não foi pelo sonho de Irlanda nem nada, né? Foi assim, vou continuar porque Vou. eu tenho mais esse 1 ano, vou ver o que dá. Exato. E, na verdade, a mentalidade era a seguinte: eu vou tentar procurar um emprego e, assim, vai ser legal, porque eu vou ter uma experiência internacional de trabalho. E se eu quiser voltar para o Brasil, porque eu também não sabia se eu ia conseguir, se tinha a possibilidade de ficar mais. Se eu conseguir, eu vou voltar com uma puta experiência de trabalho, num currículo, né? Para achar qualquer coisa que eu quiser no Brasil, vamos dizer assim, essa mentalidade, né? Trabalhou fora, então você é top. E como é que foi a procura? Foi intenso, assim. Eu comecei desde que eu peguei o meu visto, né? E aí aplicando mais para vagas relacionadas com línguas, porque aqui na Europa, aqui na Irlanda tem muito essa parte, né? De trabalhar com línguas. E aplicava, assim, demorou 6 meses para conseguir meu emprego. 6 meses. Não é muito, comparando com o Brasil. Acho que não é muito. 6 meses até que não é não, né? Depende. Mas aí, fala só o nome da empresa aí, então. Não, hoje em dia eu trabalho para a Apple, mas na época era uma terceirizada, então... Entendi. Então esses 6 meses foi para terceirizada. O primeiro, assim, até achar o primeiro, né, 6 meses de procura numa terceirizada para depois ir para a Apple. Entendi. Pô, que legal. Mas apliquei para vários, assim, fiz algumas entrevistas, você vai tropeçando no meio do caminho. Fiz uma entrevista para uma oportunidade de emprego que era para falar espanhol. Mas já sabia falar espanhol? Portunhol. Hablo espanhol. Se virando, eu acho que é o que basta, né? A cara de pau do brasileiro. Mas a gente sabe falar espanhol, pô, entende tudo, né? Não? Automaticamente. Então, aí você... E a questão do vídeo mesmo, do documentário? Você falou que você começou no Brasil ainda, né? Que você fez o seu documentário lá pelo Futura. Canal Futura, isso. E aqui, qual foi o primeiro contato de hands-on mesmo em vídeo, em documentário e tal? Assim, então, eu já tinha essa experiência de fazer meu filme, né, no Brasil, fazer um documentário. E no meu primeiro ano de faculdade,
Eu falei assim, esse lance crescendo de YouTube, né? E aí você muda suas perspectivas, quero ser influencer, quero ser youtuber. Sim. E aí eu resolvi, eu tinha a minha pesquisa, era pesquisa mesmo, né? Parte teórica, de estudar o cinema ambulante da Irlanda. Só que eu resolvi abrir um canal de YouTube para poder falar sobre cinema irlandês, então, né, eram duas jogadas para mim. Era aprender mais sobre o cinema irlandês, era me forçar a ver filmes e a aprender mais. E era uma forma também de criar um portfólio, de trabalhar mais ou menos, né, num estúdio e de praticar, de criar essa parte de produção audiovisual. Então, acho que a minha primeira experiência foi criar esse projeto de canal de YouTube para entrevistar pessoas também, para falar de filme irlandês. E daí eu criei o Irish Film Bites. Mas você fazia em inglês, né? É Ou era em inglês. português? É inglês. Porque aí eu falei assim, tá, o mercado brasileiro, assim, óbvio que vai ter pessoas que se interessam por cinema irlandês, mas já é uma coisa mais nichada. Você não tá falando... nicho absurdo, né? Você focou. É. Tipo, os caras que fazem o futebol na Irlanda também, que é um canal sobre futebol irlandês em português. Eu acho um Jura? nicho muito, muito nichado mesmo. Jura? Eu não conhecia. Eu não conheço. Então é meio complicado crescer. Quando é muito nichado assim, é meio complicado, né? É. Então aí você fazia o canal, chegou a aprender muito sobre o cinema irlandês mesmo? Cheguei. Eu pratiquei bastante, assim. Via bastante filme, né? E conciliando, obviamente, com faculdade, com isso, com aquilo. Mas eu acho que a parte que eu mais gostava em si é que eu fiz algumas entrevistas. E essa é a parte que eu mais gostava, assim, sabe? De conhecer pessoas, de conhecer a parte da indústria, né, de quem tá trabalhando ali na prática. Eu acho que foi isso que eu mais gostei, assim. Foi a parte mais interessante pra mim. Porque, assim, o cinema aqui não é tão tradicional. Claro, tem filmes que fizeram muito sucesso, né? Uhum. Mas ele não é uma coisa... Quando você pensa em cinema, você não relaciona logo a Irlanda de cara. Se bem que normalmente relaciona só os Estados Unidos, né? E a França, sei lá, talvez. Verdade. Mas... Quais são os filmes famosos aqui que um brasileiro conheceria? Uhum. Entrevista com o Vampiro. Ele é irlandês? É. Não, mas ele é o diretor. produzido aqui? É. O diretor. Não, o diretor, é o diretor. Eu sempre confundo Gene Sheridan e Neil Jordan, mas acho que é do Neil Jordan. E que mais? Michael Collins não seria, porque a gente conhece aqui, né? Que é um filme, eu acho que sobre a independência daqui da Irlanda. É do Michael Collins, que é uma figura icônica. Que mais? Eu não sei se você já viu que foi pro Brooklyn, The Room, que são filmes mais recentes. Sim. Não são filmes muito antigos. Mas o The Room é aquele que o menino fica preso lá na casa, né? Exato, que é do Lenny Abrahamson, que é o mesmo que fez... gente, tá dando branco aqui. Que fez essa série Normal People. Sim. Não sei se você teve a oportunidade. Sim, eu vi, mas essa Normal People também é muito irlandesa. É tipo assim... Só dando a referência aqui. Eu fico pensando nos que são tão grandes que chegaram a ser famosos no Brasil. Será que existe um assim? Eu acho que Entrevista com o Vampiro, porque também tem um casting internacional. Sim. Mas eu tô pensando, porque todos que me vêm à cabeça agora realmente são muito locais, assim. The Commitments, Breakfast in Pluto. Nossa, só me vem filme realmente muito mais irlandês. Eu não tô lembrado agora também. Tem My Left Foot, que ele foi pro Oscar. Meu Pé Esquerdo. Meu Pé Esquerdo, isso. Eu não assisti esse filme ainda. Mas é um cara que pinta, né, com o pé esquerdo. Isso, exato. É baseado numa história real. E é um cara famoso, o ator. In the Name of the Father também, é bem... Esse filme é bom. É muito bom. Esse filme é bom. É muito Em bom. Nome do Pai. Em Nome do Pai. É um filme que é sobre o quê? É o cara que vai lá pra Inglaterra, né? No meio lá dos protestos. Não sei, tava tendo lá
aqueles troubles aqui, né? Na Irlanda do Norte, Irlanda e tal. Eu acho que é isso. Tomara que Exato. eu não esteja Não, falando não, 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 bobagem. não. Não, tá certíssimo. É com Daniel Day-Lewis, que eu sou apaixonada por Ele ele. é irlandês. Ele é, eu acho que ele é half British and half Irish. Ah, sim. Ele tem uma raiz irlandesa, então Reclaiming já virou irlandês. Mas o filme é exatamente isso. Ele vai, se eu não me engano, com os amigos para Inglaterra. E aí, nessa época, né, da Guerra Civil, dos Troubles, que eles chamam. E aí ele tá justamente na cena de um bombardeio, né, de um ataque terrorista. E ele é preso injustiçadamente, ele e os amigos. Daí é todo esse processo dele na cadeia, que eu acho que foi filmado aqui. Qual é o nome daquela cadeia famosa que tem aqui em Dublin? Porque eu nunca sei. Kilmainham Jail. Exato, essa daí. Se eu não me engano, foi gravada lá. Foi gravado lá o filme. Vou pesquisar. Pesquisem aí, Pesquise. comentem aí. E nos digam. Eu não... O Liam Neeson não tá nesse filme, mas ele é, eu acho que o irlandês mais famoso, assim, né? Que faz filme. Certo? Ele é da Irlanda do Norte. Ele Não é, conta como irlandês também, né? Depende. Sei, Se a gente entrar no debate político aqui. Depende. Mas eu não... Então é isso. Eu acho assim, as músicas da Irlanda, elas se espalham pelo mundo todo. Mas o cinema eu acho que não conseguiu ainda quebrar uma barreira, assim. Mas é engraçado, porque a Irlanda está numa posição muito estratégica, porque pelo histórico deles de imigração e de falar a língua inglesa, eles estão no meio de UK e dos Estados Unidos. Então, tipo, um dos cinemas, né, os Estados Unidos, ninguém precisa falar, mas o cinema britânico também é muito exportado, é muito reconhecido. Então, eu acho que o cinema irlandês consegue transitar, assim, e pegar bastante referência, influência, mas também, enfim, consegue pegar o melhor dos dois mundos ali, consegue pegar uma certa visibilidade. E pelo fato de falar inglês, né, já é uma vantagem absurda, né? Falar inglês é, pelo amor de Deus, praticamente... Por isso que a música deu tanto certo também, né? Porque você cantar em inglês... você cantar em português só vai fazer sucesso no Brasil e, no máximo, em Portugal. E o inglês é mais... como é o nome? Global, né? Global. E tem mais apelo, né, também, porque justamente o que a gente vê, né? Eu não sou proficiente nisso, mas assim, você vê a Anitta tentando fazer sucesso nos Estados Unidos, conquistar esse mercado internacional, tem uma dificuldade muito grande, né? De aceitação. E, querendo ou não, para você fazer sucesso no mundo, você tem que fazer sucesso nos Estados Unidos. Que aí, parte daí, você estoura, né, no resto do mundo inteiro. E acho que é um pouco isso também, né? Porque pela facilidade da língua, talvez seja mais fácil entrar no mercado internacional via Estados Unidos também. Por exemplo, se um filme brasileiro para fazer sucesso internacional, ele tem que ser muito bom mesmo, sabe? Tem que quebrar uma barreira muito grande. Cidade de Deus, uma coisa assim. Mas o irlandês já, se quebrar uma meia barreira ali que o brasileiro quebraria, já é o suficiente, né? Verdade. Então, e você conversou com muita gente que trabalhou no cinema aqui também, né? No seu canal no YouTube? Entrevistei. Entrevistei, por exemplo, a Ross Hubbard. E isso é muito legal, assim, de falar dos irlandeses, né? Que eles são muito acessíveis. Sim. Eles são muito amigáveis e é muito fácil, assim, bom, pelo menos a minha experiência, né, de abordar as pessoas, elas falarem com você e te responderem. Eu tenho a sensação de que se fosse no Brasil, talvez eu receberia um bom silêncio. Você ia falar com os 3 assessores e ia ser uma dificuldade ainda. Exatamente. E eu entrevistei a Ross Hubbard, para dar um contexto. Ela é diretora de casting. E aí, ela e o marido começaram na área de publicidade, migraram para o cinema, e ela fez casting de filmes assim, como Senhor dos Anéis, se não me engano ela fez Harry Potter. Então, assim, ela trabalhou em filmes, The Commitments, que é um clássico irlandês, e ela fez casting de todos esses filmes e trabalhou com diretores grandes, né? Então, que legal, hein? Então, só de eu, assim, falar com uma pessoa dessa experiência, ela poderia falar assim, não, quem é você, né? Uma brasileira aqui que tá querendo me entrevistar para um canal de YouTube, não vou perder meu tempo.
É verdade. E foi de bom grado, tranquilo. Nossa, uma simpatia, uma simpatia. E foi assim, eu também, né, aquele trabalho de investigativo da internet, que você acha tudo. Mas aí, na época, ela estava vindo para Cork, dar suporte para um festival de cinema, em Cork, não aqui, em Cork. E daí eu vi, nossa, e ela ia falar para esse festival. Eu falei, nossa, que foda, nossa, maravilhoso. Daí eu falei, gente, eu quero entrevistar ela pro meu canal de YouTube. Consegui o contato dela, até falei com o pessoal do festival na época, mas eu mesma, né, arranjei o contato dela, eu liguei pra ela, na cara de pau. Sim. Aí eu falei assim, eu sou fulana de tal, não sei o quê, tô fazendo você, né, eu vi que você vai estar em Cork, você toparia bater um papo comigo e falar sobre a sua carreira? Aí ela tava, sei lá, num hospital em Londres, que ela mora lá também. Ela, não, tudo bem, não sei o quê. Aí topou. Eu falei, gente, será que é verdade? Aí eu me apresentei durante o festival, fui lá, falei com ela. Aí a gente marcou numa outra oportunidade, um dia depois eu fui lá e foi um papo, assim, maravilhoso, fluiu e é uma pessoa muito carismática. Então, assim, foi um prazer entrevistá-la, foi muito boa a entrevista. Que legal. Uhum. Tipo, eu gostei da cara de pau também, né, de ter ligado pra ela. Porque a gente normalmente fica assim, vou mandar um e-mail pra ver no que dá e tal. Pelo menos no telefone a pessoa não tem muita escapatória ali. É. Não dá muita chance. Sim. Pô, e o que mais? Tipo assim, o que mais de interessante você viu, assim, você fez no seu canal que foi legal? Ele tá parado, assim, né? Agora ele tá parado porque é um full-time job. Não, eu sei, né? Mas. É o que eu ia falar, por exemplo, você aqui nesse podcast, quem faz, assim, a gente acha que é fácil, liga lá a câmera e põe ao vivo. Não é. Não é. Dá um trabalho do caramba. Pra você montar estúdio, pra você editar, trabalho de pós-produção, depois você fazer promocional, tudo isso, né? E ainda é isso, de correr atrás das pessoas para participar e tal. Exatamente. E um trabalho de pesquisa também, porque você precisa, né? Aí você vai, uma pessoa desse nível, você tem que saber o que ela fez, né? Que filmes que ela trabalhou. Então, é o trabalho completo, é antes, durante e depois, que é um full time. E aí, enfim, mas eu esqueci qual era a pergunta. A pergunta era, teve outros pontos, assim, do seu canal que você achou que foi legal. Citar? Eu fiz então, aí eu cobri esse festival que era um festival de filme de terror em Cork. Foi muito legal, fiz um trabalho com eles também, entrevistei, dei visibilidade. Acho que foi bem criativo. E acho que foram mais as entrevistas que eu gostei mais. Entrevistei uma diretora que também, né, uma artista, ela é atriz e diretora, que ela falou sobre filmes irlandeses que foram pro Oscar. Curtas-metragens. E deixa eu ver quem mais. Acho que esses são meus favoritos, mas assim, o da Ross com certeza é meu favorito. A Irlanda, eu acho que agora o que tá bombando mais na Irlanda e Irlanda do Norte são as séries, né? Tipo, a produção de séries aqui, que os Vikings é produzido aqui perto de Dublin. Aí Game of Thrones foi filmado lá na Irlanda do Norte. Eu acho que o novo do Game of Thrones também deve estar sendo filmado lá. Deve ser. Esse do... Tô por fora. Esse novo aí que lançou agora aí, né? Que é o prequel do Game of Thrones. Então eu acho que é bacana, né? Pra quem quer ser figurante, eu acho que tem potencial de carreira. Tem um potencial, né? Tem muita gente que consegue aí ser figurante dessas séries, né? Verdade. Mas e aí, então, da produção do seu canal no YouTube para a produção do seu documentário, como é que foi? Como é que funcionou isso aí? Como é que funcionou? Peraí, o que eu fiz, gente? Agora bateu um branco, tá. Não, então, aí enfim, aí eu comecei um trabalho, aí começa aquilo, né? Às vezes você precisa de ajuda, porque é difícil você fazer tudo sozinho, assim. Sim. É muito complicado. Esse lance de hoje em dia, de você ter que fazer tudo, gravação, preocupar com câmera e depois edição e luz. Então, eu tive ajuda no início para fazer o canal, mas aí depois, enfim, coisas da vida, arranjei emprego. Aí eu acabei me dedicando menos ao canal. Mas como eu vim com a ideia, né, do curta documentário,
A primeira casa que eu morei na Irlanda era uma das filhas da designer sobre a qual eu tô fazendo o filme. Ah, sim. Foi a primeira casa que eu morei em Limerick. E aí eu lembro que ela me contava da história de vida dela, da mãe dela, da designer. E aí, na época, era assim... Ela falou, tá, mas sua mãe foi tão bem sucedida, né? E eu perguntava, aí eu comecei aquele, né, anteninha. Eu fiquei assim, tá, mas... Comecei a perguntar para outras pessoas aleatórias que eu conhecia. Ah, você já ouviu falar nessa designer? A pessoa, não, mesmo irlandeses. Eu falei, mas como é que né, a designer foi tão grande e vestiu pessoas tão importantes aqui na Irlanda e nos Estados Unidos e ninguém nunca ouviu falar dela? Um ícone local. Aí eu comecei um trabalho de background também, que na época da faculdade eu comecei a ver jornais e revistas para ver se essa pessoa tava nos noticiários da época, da década de 70 e 80. E eu vi, nossa, real, a mulher foi gigante e ninguém nunca ouviu falar nela. Sim. Uhum. No caso, é uma estilista, né? Uhum. Que era famosa nessa época. Quer dizer, famosa não. Ela foi importante, mas não estava sendo famosa aqui, né? Exato. Ela teve bastante. Não é repercussão a palavra, mas ela teve bastante destaque na época dela, na década de 70 e 80. E lembrando que é completamente diferente hoje em dia, né? Assim, você saía nos jornais, você não tinha internet, não tinha nada. Mas ela foi muito bem sucedida, ela tinha um empreendimento, uma loja, assim, de haute couture e que vendia outras coisas, né? Irlandesas. Do outro lado do Bunratty Castle, não sei se... Conheço, é um castelo perto lá de Limerick, um pouco depois. Exato. E era justamente do outro lado da rua. Então, você imagina um shopping ali, num dos maiores pontos turísticos da Irlanda. E daí, ela foi muito bem sucedida, mas até hoje, assim, ninguém, se você perguntar para os irlandeses, eles mesmos não conhecem Vonnie Reynolds. Né? E aí eu vi potencial nessa história. Eu falei, nossa, essa história precisa ser contada. E isso já desde 2017, 2018, que foi os primeiros anos que eu estava na Irlanda. Daí, só como é que eu vou fazer isso? Falei, é uma história grande, eu preciso, né, de um apoio, eu preciso de verba, eu preciso fazer bem feito. E daí eu fiquei esperando a oportunidade, assim, fazendo esse trabalho, investindo nesse projeto. Fiz um projeto piloto, assim, que era para gravar entrevista com elas, ver como é que elas iam se sair em câmera também. E foi... Com elas quem? As filhas? Não. Perdão, isso. Então, eu fiz um projeto piloto, foi em 2019, para gravar as entrevistas com as filhas da designer, né? Que seria uma delas com quem eu morei, em Limerick, minha primeira casa, e as outras duas irmãs, porque são 3 filhas. Deu super certo, e aí no ano seguinte, foi em 2021. 2021. Pintou um esquema de funding do local body, né? Da instituição local que promove o cinema em Limerick, no Midwest. Tá. Em Limerick tem uma instituição lá dedicada ao cinema. No caso, deve ser tipo o Ministério da Cultura lá de Limerick, né? Vou botar Secretaria da Cultura de Limerick. Isso. Como se fosse isso. Isso. E aí eles devem ter anualmente lá algum dinheiro alocado, dedicado a financiar projetos de arte, né? Vou botar assim. E aí, então tinha esse dinheiro lá disponível, esperando alguém pegar. Isso. Então, como é que foi? Isso. Então, a gente estava até conversando. Tem um esforço muito grande de tirar um pouco o polo cinematográfico. Não é tirar, mas é distribuir. Né? Então, tudo está muito concentrado em Dublin. Você tem o Ardmore Studios, que nem você falou, grava os Vikings, né? A série. Tem muita produtora de cinema e a mão de obra está muito aqui, concentrada em Dublin. Tem Galway também, eu acho que Galway é um pouco mais artístico, que eles chamam de cidade do filme, Galway City of Film. Mas é uma parte mais, eu acho, mais artística e menos business. Mas tem um polo cinematográfico em Galway também. Isso é a minha percepção. E eles estão tentando criar um polo cinematográfico também em Limerick. Ou seja, eles criaram o Troy Studios, que para chamar produções internacionais, que é um estúdio enorme lá em Limerick.
Eles têm capacitação de mão de obra para trazer mão de obra e criar mão de obra. Então, criaram cursos também locais de cinema em Limerick. Então, eles estão tentando transferir um pouco ou distribuir esse polo cinematográfico na Irlanda. Então, Limerick é esse hub que eles estão querendo, que eles estão tentando trazer investimento. E parte disso são esses esforços, assim, esses fundings também, que eles fizeram funding para curta documentário. E na época, foi ano passado, o que eles fizeram? Foi um esquema específico para documentário, que eles selecionaram 12 projetos. E aí, esses projetos passariam por um esquema de treinamento em parceria com o Sheffield Doc Fest, que é o maior festival de documentário do Reino Unido e um dos maiores do mundo, quando você pesquisa essa área. E aí, então, o treinamento era com pessoas, filmmakers e pessoas da indústria do cinema top, muito top, que iam lá dar workshops, masterclasses para essas pessoas, esses 12 times, que eram 12 projetos. E aí, no fim do treinamento, a gente podia fazer um pitching, que seria justamente para você apresentar teu projeto para uma banca e tentar vender teu projeto. Entendi. Aí, quantas pessoas estavam envolvidas nisso? Tipo assim, mas para chegar nesse pitching aí você passou por essas fases, né? Os 12 projetos selecionados, e aí desses 12 que foram essa apresentação sua aí para essa banca. Tinha quantas pessoas envolvidas nessa banca aí? Era muita gente? Não, eram 4 pessoas quatro pessoas da indústria do cinema. E esses documentários tinham diversos assuntos? Isso, completamente diferente. O requisito era que fossem temas locais do Midwest e por pessoas que tivessem conexão com o Midwest, né? Que seria Limerick, Clare e Tipperary, que seria essa região. Deixa eu voltar antes. Como é que você ficou sabendo que tinha esse funding aí, esse esquema aí? Eu fico atento o tempo todo. Eu já tinha tinha essa instituição. E na época, como eu queria muito desenvolver meu projeto, eu entrei em contato com o gerente regional de cinema. Eu falei, olha, eu tô com esse projeto, como é que eu posso desenvolver? Se tem alguma coisa em vista de funding, como é que você, né, se você puder me dar uma luz e tal. E aí ele falou, não, a gente deve lançar esse esquema, então fica de olho, mas enquanto isso, vai tentando desenvolver seu projeto, tenta elaborar um teaser, que aí, a partir daí que eu me atentei e falei, vou fazer um piloto, que o piloto era pro teaser. E só que nisso que ele me falou, acho que eu comecei a conversa com ele em 2019. Não, 2018 ou 2019. 2018 ou 2019, isso. Só que o esquema demorou, atrasou para sair. Então, nisso, eu falei... Teve Covid, teve um monte de coisa, eu acho que isso piorou também, né? Piorou. Eu falei, pô, não vai rolar mais, cara, né? Eu fiquei, assim, triste, mas, enfim, eu ficava antenada. E aí lançou o esquema e eu apliquei na hora. Pá! Já tinha feito piloto, já tinha um teaser. O assunto maravilhoso, porque ninguém nunca ouviu falar de uma personalidade icônica. Tudo que você quer, assim, você tá dando tudo de bandeja, né? E eu não passei de primeira. Ah, não? Não passei de primeira. Eu apliquei sozinha, porque o projeto era eu e eu, com essa ideia. E assim, você tá competindo com projetos locais, com pessoas que já estão estabelecidas na área. Mas eu tinha um projeto um grande potencial. Mas não passei de primeira. E aí, beleza, selecionaram os 12 times, fiquei arrasada. Mas fazer o quê? Bola pra frente. E daí, um dos times desistiu. Parece que era para ser. Um dos times desistiu, falaram, a gente não vai poder se comprometer, porque tinha que participar do treinamento completo. E eles falaram, o seu era o próximo na lista. Vem. E eu entrei sozinha com o projeto, né? E geralmente os times eram o que eles chamam de times, que é o produtor e o diretor. E eu entrei como diretora-produtora do meu próprio projeto. Aí, durante o esquema, eu achei uma produtora local para dar apoio, para me ajudar. Mas eu entrei sozinha. Então, assim, eu entrei de segunda chamada e aí a gente foi até o final e fomos um dos 4 projetos selecionados para ganhar o funding. E você tinha que ir pro UK?
Você falou que tinha que fazer um curso, como é que é? Ah, não, isso foi tudo online, Ah, graças sim. a Deus. Porque eu trabalho full time. Então, assim, beleza. Aí você foi selecionada. Você tem que participar do treinamento completo. Você tem disponibilidade? Tenho. Era quarta-feira, no horário do almoço. E a pandemia foi maravilhosa, porque na hora do almoço eu tirava meu break e assistia uma masterclass. Entendi. E sexta-feira o dia inteiro. Então eu tirava dos meus dias de férias. Vou tirar férias, assim, porque aqui na Europa é diferente do Brasil. Você pode tirar. Um dia de férias, se você quiser. Exato. Então eu tirava toda sexta-feira durante o período do treinamento. Eu acho que eu gastei quase metade das minhas férias foi para participar do treinamento. Que coisa, hein? E aí você. Aí depois desse treinamento, aí você tinha que fazer o quê? Que você falou, né? Entrei em contato com a produtora. Uhum, Que eu imagino que você deva ter recebido, sei lá, um dinheiro lá. Pode uhum. falar o valor? Não. 10 mil euros. 10 mil euros. Aí você Uhum, falou, bom, eu tenho que. Você que tinha que definir, né? Pra onde vai esse dinheiro. Eu tenho que uhum. gastar X com a produtora, eu tenho que pagar viagem, eu tenho que fazer isso. 10 mil euros pra quem faz um filme não é uma grana, é pouca grana, né? Exatamente. E como é que foi esse trabalho de budget mesmo? De budget. Assim, a produtora já tinha entrado do fim, mais ou menos no fim do treinamento, então quando a gente apresentou para a banca já éramos, porque até do ponto de vista para uma banca, você está mais fortalecido quando você tem uma equipe, né? Então, quando você tem um produtor e diretor. Então, eu arranjei ela já antes do projeto ganhar o funding. Mas aí o processo do budgeting é você definir, assim, cada projeto de filme vai ser completamente diferente. Não existe isso de, né, o diretor sempre ganha mais, o produtor, blá blá blá. Né? Se você for um filme que investe mais em música ou investe mais em imagem de arquivo, que você tem que pagar todos esses direitos. Então depende de como você quer distribuir. Mas assim, o interessante é que a gente acha 10 mil euros é muita grana. Não, não é. Para filme, vai assim. Você tem que pagar. E o que eles falam, né? Num projeto que é de baixo orçamento, e principalmente quando você está tentando montar seu portfólio, o que eles falam? Produtor e diretor, they are the ones who take the hit. Que seriam quem realmente são os últimos a serem pagos. Você tem que priorizar todo mundo, se você quiser fazer um. Claro, né? Você, com 10 mil euros, provavelmente você tem que usar essa grana toda para fazer o filme e receber quase nada, né? Exatamente. Porque você quer mostrar, você quer fazer um trabalho bem feito, então você quer ter, né? Você quer ter um bom designer gráfico, você quer ter uma trilha sonora original. Então você vai gastando com tudo isso, assim. Você quer ter um diretor de fotografia, alguém que faça áudio. Você pode fazer um trabalho só você faz tudo? Pode, mas a qualidade talvez não seja a mesma. Entendi. Né? Então você tem que pagar diretor, produtor, vamos dizer. Fomos as que digo que eu não recebi nada, assim, foi muito irrisório mesmo. Mas aí distribuiu diretor de fotografia, áudio, aí você tem que distribuir direito Film Archive, então, né, licença de... Direitos de imagem Isso. Você teve que... Onde é que você conseguiu as imagens dessa... Como é o nome? A estilista, né? Qual é a profissão dela? Vone, Não, mas eu diria a profissão é o quê? Estilista? Então. Fashion designer, É porque eu tava falando dessa estilista. Como é que você conseguiu as imagens da Vone? Foi em quais lugares, assim? Tem muita imagem de arquivo da família e consegui também jornal. Você teve que pagar os da família? Não, da família foi concedido. Cedido. E isso, foi cedido porque eram imagens, né? E elas apoiaram muito o projeto, até hoje são muito supportive, então é maravilhoso, assim, você tá com alguém que realmente que te ajuda, e que tá ali torcendo e que tá... Melhor coisa, né? Porque elas querem contar a história da família dela também, né? Da mãe, sabe? Quando era em jornal que você diz o quê? Jornal impresso ou televisão? Era o quê? Jornal impresso, direito de imagem aqui, geralmente de televisão é muito caro. É muito caro. Mas jornal impresso. Alguns foram republished courtesy, né? Então você pede pro jornal ver se eles podem te ceder a imagem, dependendo, né? Se você falar que não é uso comercial, e não é, porque tá indo para festival de cinema. Mas alguns eu tive que pagar. Caramba, você tem que pagar uma foto lá que saiu no jornal?
Qualquer coisa que Se você for arranjar, a manchete do jornal, você não precisa pagar isso. teoricamente precisa. Sério? Precisa. Tem algumas coisas, assim, algumas brechas que eu não tô familiarizada ainda. Tem um nome para isso, mas eu não vou lembrar agora. Que dentro de alguns critérios talvez você consiga até usar, assim. Se você for quoting, eu não sei exatamente, eu não estou muito familiarizada. Mas para você exibir o jornal ali, para você republicar, você tem que pagar os direitos para o jornal. Ah, não sei, muito difícil, né? É por isso que é muito custoso, porque tem tudo isso, assim, aí tem trabalho, né? Voltando ao budget, você tem que pagar editor, você tem que pagar de imagem de arquivo, aí você faz trilha sonora original. Eu licenciei uma música pro meu filme também, uma música colombiana. Então tive que pagar também os direitos para isso. E essas coisas são muito caras, no meio do cinema. Porque, por exemplo, se eu for fazer um vídeo pra internet, um vídeo normal, Uhum, a música é uns $60. Eu uhum, pago $60. uhum. E pro cinema, tem que pagar o quê? 300, 400, Alguns mil. 1.000? Dependendo, Talvez você consiga negociar, e aí tudo depende dos fins, né? Do cinema, do filme. Então, por exemplo, se você tem um filme que é só para festival de cinema e fins educacionais, você tem um valor. Se for para uso comercial, aí eles te perguntam isso, todos os critérios. Sim. Vai passar em streaming, vai passar na TV, por quanto tempo? Licença perpétua, assim, infinita, ou é por um período de tempo. Então, tudo isso vai definir o valor que você paga. Mas, geralmente, licença de música que você tem que pagar pro copy, né, pro editor, que são os record labels aí. Tô falando em inglês aqui. Sim, as gravadoras. As gravadoras, isso. Então, quando você tem que pagar esses direitos, são alguns mil euros. A gente não pagou tanto, consegui negociar. Mas um filme normal, Sim. você paga alguns mil euros por segundos de música. Não, isso sim, o filme normal, é isso que eu tô falando. O filme vai passar na Netflix mesmo, isso aí é caríssimo, né? Uhum. Mas eu acho que o documentário, como você fala assim, é um documentário menor, vai ser só um festival de cinema e tal, Uhum. não vai na Netflix, aí deve ser mais barato, né? É um pouco, assim, eu negociei também, mas eles não abrem muita brecha, não. É que eles vão fazer um precinho camarada de 100 euros, não vão. Sim. Não vão. E pra eles talvez nem seja Não tanta vale a pena, vantagem, não vale a pena, entendeu? Eles não fazem distinção, é um curto documentário. E é uma coisa que eu até senti por incrível que pareça, pra mão de obra. Todo mundo falava assim, que tem uma tabela, né? Que eu acho que quem fornece as instituições, eles preço tabelado. Para filme você pode cobrar isso pelo seu diário. Para curta-metragem, você tem outro preço. Mas na prática, o cara que está ali trabalhando, é o dia de trabalho dele, entendeu? Ele não vai querer tirar um dia, a não ser que ele seja um projeto que ele queira trabalhar muito e ele negocia. Mas ele tem o flat rate dele, ele tem a cota dele, o valor dele diário. E ele não vai abaixar, independente se é curto, se não é. Ele vai manter aquele preço ali que é a diária dele, que é o valor de trabalho dele. É verdade. Então, acredito que para uma produtora seja a mesma coisa. Para que ela vai se estressar? É aquilo e é aquilo. É verdade. Difícil, né? E como é que foram as filmagens? E demorou para fazer? Como é que foi? Foi uma semana, já tinha um projeto, já tinha algumas gravações, mas eu queria refazer muita coisa para ter uma produção mais parruda. Então foi uma semana de gravação e aí na edição foram alguns meses com algumas pausas aí, esperando algumas definições também de licenciamento de música. Eu botava só música clássica, sem direitos autorais, domínio público. Né não? Vivaldi lá da época, gravado Isso. na hora. Porque é engraçado também. Por mais que você tenha, você vai botar um Tchaikovsky, um Vivaldi, você não vai pagar o direito do compositor. Mas provavelmente você está pegando, é muito difícil você pegar a fonte. Não, você não pode pegar. Tem a pessoa que tocou também, que tem os direitos, né? Exato. Mas se você entrar no site. Não vou lembrar o site agora, mas tem um site que é de domínio público. Uhum. Então tá lá
você pode baixar, entendeu? Verdade. Né? Biblioteca do YouTube também pode. Trilha sonora original YouTube, Isso. Music. Então você pega dessa galera aí e não tem problema, Não entendeu? tem problema. É. Não, é uma possibilidade. De fato, assim, curta-metragem, se você não tem dinheiro, se você tá com baixo orçamento, o que você vai fazer Chama um brother e isso. fala assim, compõe a música aí. Exato, Né? real. Assim, a maior parte que a gente usa são 3 músicas de trilha sonora original e uma só, porque eu botei na minha cabeça aquela coisa, né, de diretora. Eu quero tanto, e é assim que eu imaginei, decisões criativas. E aí eu botei na minha cabeça que eu queria muito essa música colombiana, que são 2 artistas colombianas da década de 70. E aí eu queria muito licenciar essa música, achei que não ia rolar, que eles demoraram muito pra me responder. Mas acabou rolando no fim. Então eu coloquei essa música, mas assim, vamos dizer, foi um luxo da minha parte. Entendi. Que eu não teoricamente não precisaria. Eu poderia ter pedido pro músico para fazer a trilha sonora original e manter isso. Mas por luxo, assim, por decisões criativas, eu queria colocar também essa música colombiana. Interessante, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que você tem que ter o pé firme, né? De falar assim, vou gastar meus 10 mil euros nessa música. Mas então aí você tinha... Sua equipe era, imagino que fosse pequena, né? Tipo, na hora de gravar lá, você mesma com a câmera, Não. tinha o câmera lá Tinha o diretor de fotografia. e uma pessoa pro som. A pessoa pro som foi um dia só. Mas o diretor de fotografia, porque aí ele entra como a lapela e foi mais entrevista sentada e era uma pessoa só. Então a gente conseguiu gerenciar com um microfone lapela. E teve um dia que teve 2 pessoas falando, teve uma cena que a gente gravou que não entrou no filme, mas aí nesse dia eu chamei um cara do áudio, que aí fica mais complicado, quanto mais pessoas, né? Sim. Você precisa de maior suporte da pessoa do áudio. Pô, legal. É. E então conta aí, como é que é para lançar, tipo assim, já tá lançado, você lançou, vai lançar, como é que funciona isso? A gente tá agora no festival no circuito de filmes, né? Então, assim, é aquilo que a gente tava falando, né? O antes, o durante e o após, né? Terminou o filme, mas você ainda tem que... Aí você tem que achar a audiência pro seu filme, né? Você tem que achar o público pra assistir. Pra que você tá fazendo filme, né? Você quer achar um público, seja lá para quais razões, o que você quer transmitir com aquele filme. Mas a gente está agora no festival de cinema, no circuito, então o primeiro ano do filme você quer fazer a maior janela possível que você puder, emplacar em festival de cinema para ganhar visibilidade, tentar ganhar prêmio, tentar ganhar público. Então, geralmente é por essas vias que você vai num filme comum, né? Então, a gente estreou em Belfast e em Galway. Então, Galway Film Fleadh, que é o maior festival de filme aqui da Irlanda. Então, já estreou nesses festivais? Já passou. E foi muito legal porque o primeiríssimo que a gente foi para Belfast, que foi um festival de documentário. E lá a gente ganhou o prêmio de menção honrosa do júri. Não foi o prêmio de melhor filme, mas ganhamos uma menção honrosa. Olha, top. Muito legal. E aí, isso foi em Belfast. Aí depois, Galway. Em Galway, no período de uma semana. E aí agora a gente tá indo pra Dublin. Ei. Venham assistir em Dublin. No Irish Film Institute Documentary Festival. Que é no Temple Bar, né? No Temple Bar, isso. E daí, logo em seguida, a gente vai pro Indie Cork Film Festival, que seria o festival que a gente foi selecionado lá em Cork. Entendi. E então vai ser quando mesmo que estreia aqui? Em Dublin, no Irish Film Institute, vai ser dia 24 de setembro, 3 horas da tarde. Estamos concorrendo ao prêmio de júri popular, né? Audience Award. E isso, dia 24 de setembro, 3 da tarde. E em Cork vai ser no início de outubro. Ainda não tenho data confirmada, mas vai ser entre o dia 2 e o dia 9, que é quando o festival acontece. E como é que faz para comprar ingresso, para ver? Dá o serviço, é o rádio que dá o serviço aí. Oi, então... Quero convidar a todos a assistir Vonnie, Ireland's Forgotten Fashion Icon,
que vem dia 24 de setembro no Irish Film Institute Documentary Festival. Vai passar 3 da tarde e aí você compra um ingresso para o bloco de curtas documentários, né? Então, você não só o meu filme vai passar, tem outros filmes ali, mas aí você assiste uma programação ali de 100 minutos. Pode comprar no próprio site do Irish Film Institute. Isso aí. É isso aí, galera. Não deixe de ver este filme aí da Vone, certo? Porque aí você também vai estar prestigiando uma artista brasileira aqui Verdade. que mora em Cork, né? Então, que já sabe, né? É um pouco diferente aqui, não é a galera de Dublin. Ó, eu sou documentarista também. Aham. Eu fiz um documentário sobre o primeiro surfista na Irlanda. Foi meu primeiro filme profissional. Vou mostrar, vou botar um pedaço aqui. Vou pedir pra Carol botar um pedaço aqui. Mas peraí. Ai. Uhum. Esse aí é o meu filme, Uhum. entendeu? Que eu... Bom, tecnicamente tá uma bosta, né? Porque assim, eu teria feito muita coisa diferente. Isso aqui não é um drone, certo? Eu Aham. tava num cliff, numa montanha, filmando. E ele é o cara que surfou primeiro aqui na Irlanda. Ele tinha 72 anos aí na época. Uhum. E foi muito brother aí, muito gente boa também. Filmei Nossa. Kevin Cave. E como é que você conheceu ele? Eu tava na faculdade, eu tava procurando um assunto pra ver, Uhum. pra fazer, e entrei em contato. Pode dar pausa aí, Carolzinha, porque senão A gente tá o gravando próprio ainda? YouTube vai. Tá. Aham. O YouTube vai me bloquear aqui. Uhum. Olha pra cá e clica na tela aqui, ó. Eu tava na faculdade e eu queria fazer algo relacionado a surf, não sei porquê. Uhum. E entrei em contato com o Irish Surfing Association, alguma coisa assim. Aham. E aí me recomendaram ele. Ele é tipo um presidente, assim, tipo um... Sim. Não presidente... Era como se fosse, assim, um membro do board deles, ó. Aham. E aí me recomendaram e aí eu entrei em contato e foi top. Nossa, que maravilhoso. E É. tem, a gente não sabe, mas tem uma comunidade de surfing muito grande aqui na Irlanda, né? É. Perto ali dos Cliffs of Moher, aquelas ondas ali, que eles têm até um nome diferente pra chamar as ondas do Cliffs of Moher, mas tem muito surfista. Só se for doido pra surfar. Mas é isso. Mas então, galera, assista aí, ó. O nome é Grandpa, né? Surf. Grandpa Surf. Ah, eu quero ver Eu também. vou botar o link aqui nos comentários. Então é isso aí. É um curta, né? 4 minutos, 14. Uhum. As músicas do YouTube, né? Não vou pagar. Não ganhou os 10 mil euros? É. Mas é isso. Então, pô, obrigado, Renata. Muito legal a sua história. E, galera, vá assistir lá o filme da Vone, beleza? Olha lá, ó. Bota lá na minha câmera. Aí, ó, o cartaz aqui. Então, vai lá assistir, beleza? Muito Quer falar mais alguma obrigada, viu? coisa? Tá tranquila? Queria agradecer pela oportunidade de receber alguém de tão longe. Oi, Ah. tranquilo. Muito obrigada, de verdade. Adorei o papo, adorei te conhecer. O prazer foi Prazer. meu. Então é isso aí. Valeu, galera. Não esquece de deixar o like aí. E se não for inscrito, se inscreve aí. Beleza? Dá um tchau naquela câmera ali. Tchau. Tchau, tchau.